A incrível história de Pedro. O pescador que andou sobre as águas conheça a trajetória desse homem de fé e suas escolhas precipitadas e impetuosas. Pedro, cujo nome significa pedra ou rochedo, era um homem dedicado à verdade de Deus, mas que também cometeu falhas ao longo de sua vida neste vídeo. Vamos explorar a vida do apóstolo Pedro, suas interações com Jesus e seu papel na igreja primitiva. Pedro, antes de seguir Jesus, era discípulo de João Batista, o maior dos profetas da época. Ele vivenciou a pregação e o batismo de arrependimento ministrados por João nas margens do Rio Jordão. A mensagem de João impactou profundamente Pedro, levando-o a refletir sobre sua própria vida e a buscar um caminho de transformação espiritual. A relação entre Pedro e João Batista foi fundamental para preparar o coração do pescador para o encontro com Jesus e seu chamado para segui-los. Pedro, cujo nome significa pedra ou rochedo, com origem no nome grego Petros, derivado da palavra Petra, que por sua vez é uma tradução do aramaico Cefas. Esse significado simbólico de pedra ou rochedo reflete a personalidade e a missão de Pedro dentro do contexto bíblico. Assim como uma rocha resistente e firme, Pedro foi escolhido por Jesus para ser um dos pilares da igreja primitiva. Sua força e determinação se contrapunham às suas fragilidades humanas, tornando-o um exemplo de fé e coragem para os seguidores de Cristo. Ao longo de sua jornada ao lado de Jesus, Pedro demonstrou sua lealdade e disposição em aprender com seus erros, transformando-se em um dos apóstolos mais marcantes da história cristã. Pedro, ao longo de sua jornada como discípulo de Jesus, enfrentou desafios e dilemas que testaram sua fé e lealdade. Apesar de ser um homem de fé, dedicado à verdade de Deus, Pedro também demonstrou impulsividade e precipitação em suas ações. Suas escolhas nem sempre foram guiadas pela sabedoria, o que resultou em momentos de fraqueza e arrependimento. Não é importante ressaltar que Pedro era um ser humano comum, sujeito a falhas e imperfeições como qualquer um de nós. Sua história nos ensina que mesmo aqueles que caminham ao lado de Cristo podem cometer erros, mas o mais importante é reconhecer essas falhas, aprender com elas e buscar a redenção através da fé e do arrependimento sincero. A trajetória de Pedro nos mostra que a jornada espiritual é repleta de desafios, mas também oferece oportunidades constantes para crescer, se fortalecer e se aproximar cada vez mais do amor e da graça divina. Pedro desempenhou um papel fundamental na interação com Jesus e nos eventos que marcaram a trajetória do Messias. Foi ele quem reconheceu Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo, em um momento de revelação espiritual profunda. Além disso, Pedro foi testemunha de diversos milagres realizados por Jesus, como a cura da sogra de Pedro e a transfiguração no monte. Sua presença constante ao lado de Jesus o tornou um dos discípulos mais próximos e participativos nas narrativas do Novo Testamento. A relação entre Pedro e Jesus exemplifica a importância da fé, da lealdade e da disposição para seguir os ensinamentos do Mestre, mesmo diante dos desafios e das provações. Simão, cujo nome original significava ouvinte, era filho de Jonas e cresceu na ocupação de seu pai como pescador antes de se tornar discípulo de Jesus. Simão vivenciou a rotina árdua e desafiadora da pesca no mar da Galileia. Sua vida estava voltada para o mar, as redes e os barcos. Refletindo a simplicidade e a rusticidade de sua origem, a relação próxima com o ambiente marítimo moldou sua personalidade e sua fé, preparando-o para os desafios e as aventuras que estavam por vir ao lado do Mestre. A escolha de Simão como um dos apóstolos principais por Jesus foi um ponto de virada em sua vida, transformando o simples pescador em Pedro, a pedra fundamental da igreja cristã. Pedro, conhecido por sua energia e zelo,
foi escolhido por Jesus como um dos apóstolos principais não apenas por suas qualidades positivas, mas também por suas fraquezas e tendência à precipitação. Sua personalidade vibrante e impulsiva o destacava entre os discípulos, tornando-o uma figura marcante nos relatos do Novo Testamento. A relação entre Pedro e Jesus era pautada pela confiança mútua e pelo aprendizado constante. Mesmo diante de seus momentos de dúvida e hesitação, Pedro sempre buscava se redimir e se aproximar mais do Mestre. Sua jornada ao lado de Jesus foi marcada por desafios, questionamentos e revelações profundas sobre a natureza divina. A presença de Pedro nos relatos bíblicos ressalta a importância da fé inabalável, da humildade para reconhecer os erros e da coragem para seguir os ensinamentos de Cristo, mesmo diante das adversidades. Durante uma tempestade no mar da Galileia, os discípulos viram Jesus caminhando sobre as águas em direção ao barco em que estavam Pedro, impulsionado por sua fé e desejo de se aproximar do Mestre. Pediu para também andar sobre as águas. Jesus prontamente consentiu e chamou Pedro para sair do barco. Com os olhos fixos em Jesus, Pedro deu o primeiro passo e experimentou o milagre de andar sobre as águas agitadas. A sensação de confiança e admiração tomou conta de Pedro, que se viu realizando algo impossível pela simples fé no Salvador. No entanto, ao desviar o olhar para a força do vento e das ondas ao seu redor, Pedro começou a afundar em um gesto de desespero, clamou por socorro a Jesus, que prontamente o segurou e o salvou. Essa experiência marcante ensinou a Pedro a importância de manter os olhos da fé fixos em Cristo, mesmo diante das adversidades mais turbulentas da vida. Após a ressurreição de Jesus, Pedro enfrentou um momento de profunda reflexão e arrependimento durante a última Páscoa. Ele negou conhecer o Mestre por 3 vezes, cumprindo a predição feita por Jesus anteriormente. A dor da traição e o peso da culpa se abateram sobre Pedro, que saiu e chorou amargamente. No entanto, a misericórdia de Cristo não tardou em alcançá-lo em uma das aparições pós-ressurreição. Jesus restaurou Pedro em um encontro emocionante à beira do mar. O Senhor não apenas perdoou Pedro, mas também o comissionou para pastorear suas ovelhas, reafirmando sua confiança no discípulo arrependido. Esse momento de perdão e reconciliação foi crucial para o restabelecimento da fé e da missão de Pedro na igreja primitiva. Após o dia de Pentecostes, Pedro emergiu como um líder proeminente na igreja primitiva, desempenhando um papel fundamental na propagação do Evangelho e na consolidação da comunidade cristã. Sua pregação no Pentecostes foi marcada por uma poderosa manifestação do Espírito Santo, que capacitou Pedro a falar com autoridade e convicção diante da multidão reunida em Jerusalém. O discurso de Pedro ressoou nos corações dos ouvintes, levando muitos a se arrependerem de seus pecados e a se converterem à fé em Jesus Cristo. A partir desse momento, Pedro passou a ser reconhecido como um dos principais líderes da igreja primitiva, guiando os novos convertidos no caminho da verdade e da salvação. Sua coragem, sabedoria e compromisso com o Evangelho foram fundamentais para fortalecer a comunidade cristã e expandir o alcance da mensagem de Cristo além das fronteiras de Jerusalém. Ao longo de sua jornada como apóstolo, Pedro enfrentou desafios e perseguições, mas permaneceu firme em sua fé e dedicação ao Senhor. Sua vida e ministério são um testemunho inspirador do poder transformador do Evangelho e do chamado de Deus para cada um de nós. Após o martírio de Pedro, a tradição cristã relata que ele foi crucificado de cabeça para baixo, a pedido próprio, por se considerar indigno de morrer da mesma forma que seu mestre Jesus Cristo. Essa forma de martírio simbolizou a humildade e o profundo arrependimento de Pedro por suas falhas passadas, a coragem e a fidelidade demonstradas por Pedro até o último momento inspiraram gerações futuras de cristãos a permanecerem firmes em sua fé,
mesmo diante das adversidades e perseguições. O legado de Pedro como um dos pilares da Igreja primitiva perdura até os dias atuais, lembrando-nos da importância da dedicação ao Evangelho e do testemunho vivo do amor e da graça divina. Que a vida e o sacrifício de Pedro nos inspirem a seguir os passos de Cristo com coragem, humildade e amor incondicional. Se você se inspirou pela história de Pedro e deseja saber mais sobre os ensinamentos bíblicos, inscreva-se no canal para mais conteúdos como este. Que a história do apóstolo Pedro possa servir como exemplo de fé e superação para todos nós. Obrigado por assistir. Deus abençoe.